Bom dia, bom dia! Que saudade eu já estava de vocês! Há quanto tempo, não é mesmo? Bom, mas vamos lá. Sejam bem-vindas ao episódio 37 do programa Café com Estilo. Neste programa, ensino mulheres a valorizar sua imagem com segurança e elegância. Eu sou Geise Oliveira, consultora de imagem e estilo, e o tema do episódio de hoje é Guia Rápido para se vestir bem. Rose, querida, então, tive um probleminha técnico. Antes de continuar, tive um probleminha técnico com a internet. Falei, gente, não é possível que eu não vou conseguir entrar no ar, mas tudo resolvido. E assim, passei um longo verão, aliás, um longo outono, né? Aqui distante das lives com vocês. E, gente, como faz falta? Nossa Senhora, como faz falta entrar aqui para ter essa troca, pra gente conversar. Bom dia, Márcia. Que bom dia, Rose. Que felicidade ter vocês aqui comigo. O tema eu escolhi assim, eu fiquei pensando, né? Vou retomar as lives todas as terças e quintas. Então eu ainda tô no processo de gravação do meu curso, por isso que eu andei um pouco ausente das lives aqui. Mas já tô no final das gravações e eu espero conseguir já retomar já a partir de agora, toda terça, toda quinta, trazendo temas interessantes pra gente. Gente, aqui o canal é nosso, é um bate-papo, então é muito importante, eu gosto quando vocês interagem comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu não termino live sem responder todas as perguntas. Outra coisa, Geise, concordo. Geise, não concordo com você, vou trazer temas polêmicos hoje. Então assim, não concordo, eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que é um campo de troca. E eu cresço com vocês, eu acho que é maravilhoso tudo isso aqui, tá? Então se vocês estiverem gostando, já dá um toque no coraçãozinho, já chama as amigas, já manda aviãozinho pra todo mundo aí, pra chamar as amigas, porque o tema de hoje é muito interessante. E enfim, vamos começar então. Gente, eu quero saber de vocês, o que vocês acham que é se vestir bem? Que hoje o nosso tema é guia rápido para se vestir bem, e eu vou dar algumas dicas para vocês. Mas antes disso, é interessante a gente saber o que é se vestir bem. E aí quando eu falo de se vestir bem, eu não tô nem falando de se vestir estilosa, não tô falando de se vestir com elegância, não tô falando nada disso ainda, tá? Então, se vocês quiserem trocar, aliás, eu vou adorar saber a opinião de vocês também, tá? Então, o que é se vestir bem? Gente, se vestir bem é vestir-se com intenção. Não se trata apenas de seguir tendências. E muito pelo contrário, nada tem a ver com seguir tendências. Ainda mais eu que venho compartilhando com vocês aí, sempre tô compartilhando tendências, aí eu fico até preocupada às vezes de como vocês recebem essa questão das tendências, né? Mas vestir-se bem tem a ver com se conhecer, com autoconhecimento. Entender o que valoriza o seu corpo, sua personalidade e sua rotina. Então, é comunicar sua essência através das roupas. É isso mesmo. E por que a gente precisa se vestir bem? Porque é tão importante a gente estar bem vestida. E eu já vou falar pra vocês que se vestir bem nada tem a ver com roupas caras. Se vestir bem nada tem a ver estar com um blazer, um salto alto, nada disso, hein? Gente, porque a imagem, a gente precisa estar bem vestida porque a imagem é o nosso primeiro cartão de visita. As pessoas elas te veem antes de te ouvir. Antes mesmo da gente dizer uma única palavra, a nossa imagem já está comunicando. E olha o poder da nossa imagem. Então, vestir-se bem aumenta a sua segurança, a influência diretamente na forma como você é percebida. Olha que interessante tudo isso. E aí eu quero falar o seguinte também. Tem uma pesquisa, é um estudo científico. Eu gosto de falar e depois eu vou trazer para vocês também. Eu vou trazer alguns conteúdos e eu vou compartilhar aqui esses estudos, porque eu não quero que vocês pensem, isso é coisa que achismo da Geise, nada disso, né? Então, assim, é comprovado cientificamente que 100% da nossa comunicação aqui, 55% é referente à nossa imagem e à nossa comunicação corporal. 38% é da nossa entonação de voz. E apenas 7% é o que a gente fala. Então, assim, mas as pessoas já me conhecem tudo, mas quando você está... Mas mesmo com pessoas que nos conhecem, se esse conjunto que eu falei pra vocês não estiver alinhado, não adianta você falar
Porque você não vai conseguir se fazer entendida. E olha a importância, e nem todas as pessoas que a gente se relaciona, que nós nos relacionamos, nos conhecem tão bem assim. Então, pessoas que nos conhecem menos, olha a possibilidade de ter um ruído aqui na comunicação. Olha como é grande essa possibilidade de ter um ruído nessa comunicação. Então, olha a importância. E quando eu falo dessa comunicação, ela não é só com a outra pessoa, ela acontece com a gente também. E aí eu vou explicar de que forma que ela acontece com a gente. Mas antes disso, eu quero falar o seguinte com vocês. Vestir-se bem também nada tem a ver com vestir-se caro, tá? Esse é um dos maiores mitos. Achar que eu preciso usar roupas de grife, que eu sempre preciso estar com roupas novas. Olha só, roupas caras, elas não garantem bom gosto. E assim, quem nunca, né? Eu já vi pessoas que usavam grife da cabeça aos pés, assim, cheia de marca, de etiqueta. E assim, e olhar e falar, meu Deus do céu, que desespero. Como que a pessoa consegue gastar tanto dinheiro para fazer isso? E não é sobre isso, tá, gente? Então, não tem nada a ver. Roupas caras, elas não garantem bom gosto. E vestir-se bem é sobre harmonia, proporção, adequação. E eu vou falar mais à frente pra vocês muito dessa questão da harmonia, da minha silhueta, sabe? Dessa proporção corporal, o quanto é importante. Eu posso estar com roupas lindas e maravilhosas, mas se eu não trouxer equilíbrio pra minha imagem, essas roupas não vão fazer verão sozinhas. Não vai conseguir trazer o que é necessário para nossa imagem, tá? Então, pode-se ter muito estilo com peças simples e acessíveis. E você pode estar muito bem vestida com roupas simples do dia a dia. Tudo vai depender da forma como você coloca isso no seu corpo. E eu vou ficar repetindo várias vezes hoje que vestir-se bem nada tem a ver com roupas e nada tem a ver com o seu manequim. Isso mesmo. Então, eu tô gordinha, então não consigo me vestir bem. Ou então eu também tenho alunas que estão bem abaixo do peso. Eu tenho 2 alunas em turmas diferentes que estão abaixo do peso. E elas querem ganhar peso e não se sentem bem também, entendeu? Então, nada tem a ver com o corpo. A gente já vem trabalhando isso. Nada tem a ver com o corpo, nada tem a ver com as roupas. Isso vai além de corpo e de roupa, tá? E agora nós vamos falar um pouco dos benefícios de se vestir bem. E aí, gente, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vão colocando aqui, vamos compartilhar e vamos conversar também. Sim, e pensando nos benefícios de se vestir bem, que eu pensei nessa live de hoje pra gente, tá? Então, se vestir bem não é sobre vaidade, é sobre cuidado. Então, assim, eu fico muito triste, né, quando alguém acha que isso tem a ver com vaidade. E eu também desenvolvo um trabalho social bem interessante, num projeto do Mato Grosso do Sul, projeto Benjamin, com mulheres maravilhosas. E aí eu fiquei sabendo esses tempos atrás que uma das mulheres falaram que não precisava participar aqui do projeto porque ela só ficava em casa. Ela falou, só fico em casa, ninguém vai na minha casa, eu não preciso disso. Pra que eu vou fazer isso? O nome do projeto lá é Construindo Sua Imagem com Segurança e Elegância. Então, pra que eu preciso disso? Gente, aquilo, assim, eu não consegui conversar com ela ainda, mas eu quero conversar, porque aquilo doeu meu coração, sabe? E aí eu vou dizer pra vocês o porquê que é importante a gente se vestir bem pra gente também. Não só pra outra pessoa, não só pro meu marido, ou não só pro meu trabalho, não só pra um cliente importante, né? Não só pro meu namorado, pros meus amigos, enfim. Por que é importante a gente se vestir bem pra gente também? Ó a Rose aqui. Concordo plenamente, é um conjunto de ações. Precisa sim pra ela mesma. Exato, Rose. E a gente vai entrar um pouco nisso daqui. Por que é importante, né? Então, assim, é uma forma, gente, de dizer ao mundo e a si mesma. Porque a maior parte das minhas... quando eu fazia consultoria individual, né? A maior parte das minhas clientes, elas procuravam muito pensando no outro, né? Na comunicação com o outro. E, assim... raríssimas às vezes elas procuravam pensando nelas mesmo, pensando na autoestima delas. Então, assim, é uma forma de dizer ao mundo e a si mesma: eu me respeito, eu me valorizo, isso mesmo. E quando isso acontece, os efeitos vão muito além do visual. E aí um dos benefícios benefícios de se vestir bem,
eleva a nossa autoestima. E é uma das coisas que eu mais gosto e eu converso muito com vocês aqui. Isso mesmo. E aí, antes de eu falar um pouquinho da importância dessa questão de elevar a autoestima, esses dias eu tava vendo o podcast, eu não lembro agora o nome dela, mas eu preciso trazer aqui pra vocês, que ela faz mentoria com mulheres. E aí, gente, sensacional o podcast dessa mulher. E ela falou assim... Ela tava falando, né, das mentorandas delas, né, que da importância... e ela comentou um ponto muito importante, da questão do merecimento. E eu vira e mexe eu falo isso aqui com vocês porque eu achei isso muito interessante. Ela falou assim, quando você não se sente merecedora, você pode até receber alguma coisa boa, muito boa. Mas se você não se sentir merecedora daquilo... Você você não vai conseguir ficar com aquilo, você não vai conseguir receber. E você inconscientemente vai fazer de forma que você vai acabar passando aquilo pra frente, não vai ficar com aquilo. E eu já tive isso na vida, já senti isso na vida no passado. Enfim, um outro momento eu conto isso pra vocês mais. E eu achei aquilo tão maravilhoso, aí o roster perguntou pra ela, né? Mas o que a mulher precisa fazer para ela se sentir merecedora, para ela trabalhar o merecimento dela? E aí ela falou autoestima. Eu tava fazendo uma outra coisa e escutando o podcast. Quando ela falou autoestima, eu parei tudo que eu estava fazendo. Ela falou, ela precisa trabalhar a autoestima dela, é o ponto mais importante. Porque quando a gente trabalha a autoestima, sim, você consegue trabalhar essa questão do merecimento e você vai conseguir receber coisas boas na sua vida e vai aceitar, vai receber de coração aberto, porque você se sente merecedora daquilo. Olha que legal, não sei se vocês já tiveram alguma experiência assim, e quando você se sente merecedora, você abraça aquilo e você não deixa aquilo sair da sua vida. E isso é maravilhoso. Eu sou encantada com tudo o que a autoestima consegue fazer na nossa vida. E isso, gente, não é uma coisa que acontece do dia pra noite. Isso é um trabalho, na Bíblia fala, né? Orai e vigiai, né? É um trabalho que a gente precisa fazer diariamente. É uma construção e é um ciclo virtuoso. Hoje você faz um pouquinho, mas eu não tô sentindo nada, Geise. Amanhã você faz outro pouquinho e aí você começa, é um trabalho que você começa a fazer todos os dias, de repente começa a entrar no automático. E quando você vê, são só coisas boas que vão acontecendo na sua vida e você começa a receber tudo isso, recebe com carinho mesmo, sabendo que você é merecedora daquilo. Então, sim, quando você se olha no espelho e gosta do que você vê, algo muda internamente. Seu olhar sobre si mesmo, ele se transforma. Você começa a se sentir muito mais bonita, mais capaz, mais poderosa. Gente, talvez vocês não consigam ver por conta da maquiagem. E eu tenho umas cicatrizes. Eu também já fiz alguns procedimentos, então reduziu bastante. Mas eu tinha muita cicatriz profunda de espinhas. E aquilo me incomodava tanto, eu não gostava de olhar meu rosto no espelho. É lógico que com o decorrer do tempo eu acabei fazendo alguns procedimentos, né? Que reduziram as espinhas, mas acabaram me dando outros problemas. Mas enfim, mas reduziram bastante. Mas ainda assim eu me olhava e nunca estava contente com o que eu olhava no espelho. E aí quando a gente começa a fazer um trabalho, sabe, esse trabalho diário, tem dia que eu me olho no espelho e eu não tenho nada, sabe? Tô assim, fiz a limpeza do rosto, vou usar um filtro solar, ou antes de usar qualquer coisa, eu olho assim, eu falo, meu Deus do céu. Sabe, de você se olhar e se sentir bonita. Nossa senhora, é maravilhoso. E recentemente eu troquei o shampoo. O shampoo do meu cabelo, gente, tá sendo tão maravilhoso, sabe, do cabelo secar naturalmente. E eu olhar pro meu cabelo e falei, meu Deus do céu, olha que cabelo bonito. E isso é tão gostoso. Ah, Geise, é simples, é fácil? Não, gente, é um trabalho contínuo. Tem dia que eu olho, que eu não acordo bem, mas eu não me permito, eu até penso, eu falo assim, se eu for trabalhar em casa, eu não quero nem tirar o pijama, pra vocês terem uma ideia. Mas aí eu penso, não. Aí quando eu vou porque no meu banheiro tem um espelho tão grande, aí quando eu começo a fazer a minha higiene, me olho no espelho e falo, não, Geise, você não vai ficar de pijama. Não, você não vai sair assim, você vai se arrumar. É muito legal isso. Só que como eu falei pra vocês, é um trabalho diário. Às vezes tem dia que a gente dá uma escorregadinha e tá tudo bem, mas é um trabalho contínuo e a gente não pode abandonar isso. Então, sim, agora falando um pouco de roupa, a roupa certa, ela tem o poder de refletir quem você é de verdade.
E isso reforça sua autoestima dia após dia. E como eu falei pra vocês aqui, não é só roupa. Eu falei desse cuidado com a nossa pele, do cuidado com o cabelo, do cuidado com a nossa postura, do cuidado com a nossa saúde. Eu tenho uma aluna que, logo depois que... Bom, ela já fazia terapia, aí da terapia ela viu a necessidade de fazer a consultoria. Aí ela começou a fazer a consultoria, da consultoria ela viu, aumentando mais ainda essa questão da autoestima, ela viu a necessidade de começar a praticar exercício físico. E aí hoje ela fala, gente, eu me olho no espelho, eu me acho tão bonita. Gente, ela tá linda. Cada vez mais é um cuidado daqui, um cuidado dali, e isso vai se refletindo no conjunto, é maravilhoso. E não é só uma questão física, de estética, não. Isso transborda, isso mexe muito também com o nosso cuidado mental, porque isso mexe com a nossa mentalidade, isso mexe com o nosso bem-estar, isso mexe com a nossa saúde também, eu tô falando de saúde física, tá? Então sim, tem o benefício de se vestir bem, isso dá maior confiança e presença pra gente, e eu vou explicar por que já. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Precisa sim deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui pra mim no chat. Se vocês tiverem dúvidas, se tiver alguma experiência, adoro quando vocês compartilham comigo aqui também, interagem comigo. Sinto meu coração quentinho aqui do outro lado, sinto que eu não tô sozinha. Outra coisa, se vocês não concordarem também, eu acho que é legal. Aqui é um momento de troca, que é interessante pra gente conversar, enfim. Então sim, um dos benefícios, maior confiança e presença. E por que isso? Quando você se sente de maneira alinhada com o seu estilo, seu corpo e a sua rotina, a insegurança diminui. Olha que legal tudo isso. Você passa a caminhar mais firme, fala com mais clareza, se posiciona com mais segurança. Exatamente. As pessoas, elas percebem sua presença. Você passa a ser lembrada. Gente, eu acho que se a gente levanta todo dia, se arruma, eu acho que a gente não pode se arrumar de qualquer jeito. Já que você já tá parando o momento para se arrumar, a gente tem que marcar marcar presença por onde quer que a gente passe. E mesmo que seja para ficar em casa, porque isso vai fazer diferença pra gente, entendeu? Então, um outro benefício também de se vestir bem, isso melhora as nossas relações pessoais e profissionais. Isso mesmo, e eu tenho falado muito sobre isso com algumas pessoas ultimamente. Sim, gente, eu sou prova disso, sou muito mais confiante hoje. Ai, adoro, Rose, eu fico tão feliz quando eu escuto isso de vocês. Gente, olha só, a imagem que transmitimos influencia diretamente como somos tratadas, isso mesmo. Eu já tive experiência de não estar bem vestida e perceber na pele o tratamento. Vou falar pra vocês, vou contar uma experiência. Há alguns anos atrás, eu trabalhava atendendo 2 estados extensos. E eu atendia muitos clientes do interior. Então eu pegava o carro de manhã, me arrumava, pegava o carro. Assim, pra vocês terem uma ideia, já chegou a ter dia de eu rodar 800 quilômetros. Nossa, eu saí do carro assim, até o fio do cabelo tá doendo. 800 quilômetros em um dia, mas não é rodando 800 quilômetros sem parar. Saindo cedo, parando num cliente, eu atendia o cliente, aquele dia nem parar pra almoçar, eu almocei, fui comendo na estrada. Então, atendia um cliente, aí pegava o carro, parava em outro cliente, até eu chegar no meu ponto final daquele dia. Atendia outro cliente, pegava o carro e andava. E às vezes eu andava muito de carro alugado, e às vezes os carros, assim, carro 1000, até lugares quentes, eram regiões quentes, então até que o ar-condicionado, assim, o ar-condicionado até nem aguentava. Não conseguia resfriar tão bem assim o carro. Então você vai vendo, né? A pessoa que sai de manhã, roda 800 quilômetros, né? Para num cliente, roda mais um pouco, para em outro cliente. Gente, eu fico tentando imaginar como é que eu chegava nos últimos clientes, né? E um calor danado. Então, assim, eu tive experiência de já chegar em cliente, eu saber que ele era o proprietário, e eu chegar lá, ele olhar pra mim e eu falar, eu marquei um horário com fulano de tal, ele está... E o cliente, a pessoa olhar pra mim, se passar pelo funcionário e falar assim, não, ele não está. Nossa, aquilo assim dá um choque na gente, né? Então, o que eu queria falar pra vocês? Como é importante, como eu já percebi também, do fato de eu chegar no ambiente, porque às vezes eu chegava em lugares, em clientes que eu não agendava, eu falava, eu tava num cliente próximo, falei, bom, já que eu tô num cliente próximo, por que não aproveitar e passar aqui? Às vezes eu achava que eu nem ia conseguir ser atendida, e eu falar assim, olha, eu gostaria de falar, mas se eu não conseguir
eu gostaria de marcar um horário. E a pessoa me olhar e falar, não, vem aqui, vamos conversar. E eu sabia que muito disso estava ligado à minha imagem. Olha a importância disso tudo. Então eu já tive as duas experiências, tanto a boa quanto a ruim. E hoje eu sei da importância da gente estar bem vestida. Então assim, quando você se apresenta de forma coerente, autêntica e bem cuidada, cria conexões positivas. Isso gera respeito e transmite credibilidade. Isso mesmo, gente. Então, se você tá querendo uma promoção, mas você tá aí indo assim todo dia, pega a primeira roupa que você encontra, tá se vestindo de forma aleatória, de qualquer jeito, da forma que dá, da forma como, e acha que isso nada tem a ver, cuidado, muito cuidado. Eu tô falando isso aqui de promoção, mas isso também tem a ver com as nossas relações próximas. Quando a gente casa, bom, não vou falar quando a gente casa, porque eu não sou casada ainda, né? Eu tenho um relacionamento há muito tempo já, mas ainda não sou casada. Mas às vezes, quando a gente tá num relacionamento já há um bom tempo, às vezes a gente fala, a pessoa já me conhece, né? Pra que eu vou me arrumar? Pra que eu vou me vestir bem, né? Diferente quando a gente tá namorando, né? A gente sempre quer se apresentar pra essa pessoa da melhor forma possível, não é mesmo? E aí, de repente, vai perdendo aquilo. Gente, a gente não pode perder isso. Pelo amor de Deus, seja pro marido, seja pro namorado, seja para as relações, qualquer tipo de relação próxima. Isso é importantíssimo também, tá? Então, assim, a gente não pode. E aí, seja isso também para uma entrevista de emprego, entrevista de trabalho. Isso é importantíssimo também. A gente tá muito bem vestida. E olha, muito cuidado ao se vestir. A gente precisa ter intenção. E aquilo precisa comunicar da gente, senão a gente não vai conseguir passar segurança nessa entrevista de trabalho, tá? E também muito importante, numa reunião de trabalho, importantíssimo você estar muito bem apresentada. Ou até mesmo no encontro de amigas, pelo amor de Deus, né? Minhas amigas, nada de ir descabelada em encontro de amigas, não, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que estar bem vestida em qualquer momento, tá? E mais um benefício de estar bem vestida é reconhecimento e oportunidades. Aí, antes de eu falar disso, bom, não, deixa eu falar e depois eu vou contar uma experiência pra vocês. E eu queria saber de vocês também, viu? Então, gente, uma imagem bem construída, ela abre portas, isso mesmo. Pessoas bem vestidas, elas tendem a ser mais notadas, elas tendem a ser lembradas, elas tendem a ser valorizadas. Quem aqui não quer ser notada? Quem não quer ser lembrada? Quem que não quer ser valorizada aqui? Pelo amor de Deus, hein? Ó, isso pode impactar diretamente em promoções, como eu tava falando pra vocês, convites, negócios e até na forma como você é ouvida em ambientes sociais e profissionais. Quantas vezes a gente falou e assim, a gente tentava ser ouvida e não conseguimos ser ouvidas. E olha a importância do estar bem vestida, como que isso pode ajudar a gente, não é mesmo? E aí, falando ainda em oportunidades, eu queria falar uma coisa pra vocês. Vocês já pararam pra pensar em quantas oportunidades que você pode ter perdido e você nem sabe disso? Por conta de uma boa primeira impressão? Já parou pra pensar nisso? Então, assim, quantas vezes você não teve a oportunidade de ter uma primeira boa impressão novamente? Né? A pessoa te viu, ela tinha uma oportunidade que pra você ia fazer match, que pra você seria importantíssimo, mas lembra que a sua imagem faz parte da sua comunicação? E de repente sua imagem não estava tão boa assim, você de repente não estava bem vestida naquele momento, a pessoa fez uma comunicação errada, uma análise errada dessa primeira impressão e você perdeu uma oportunidade naquele momento. Eu fico pensando às vezes, né, coisas que a gente nem sabe, né? Aqui ó, eu quero muito. Depois eu vou contar, Rose. Então assim, falando de um outro benefício que é importantíssimo, é o consumo consciente. Sim, vestir-se bem traz consumo consciente. Quando você entende seu estilo, seu corpo, o que realmente funciona pra você, você deixa de comprar por impulso, isso mesmo. Você passa a escolher melhor, a investir em peças que realmente vai usar. E isso evita desperdício, economiza dinheiro e constrói um guarda-roupa que trabalha a seu favor, não contra. Gente, ultimamente, eu tenho uma lista, porque a forma da gente comprar de forma consciente é você ter uma lista, fazer um planejamento, tá? Eu tenho uma listinha dentro do meu celular. Então, pra tudo quanto é lugar que eu vou, eu tô com o celular e às vezes surge uma oportunidade de compra
Às vezes eu não saio pra comprar, isso de uma oportunidade de compra, então eu tô com meu celular ali, isso é muito importante, né? Tô com a listinha dentro do celular. Então, assim, se eu contar pra vocês a quantidade de coisas que eu vi ultimamente, que eu achei bonito, que eu acho que em outros tempos eu compraria, mas que hoje eu deixei de comprar, ou porque isso não me valorizava, ou porque era uma roupa que eu achava bonito, mas eu sei que não ia me valorizar, não fazia parte do meu estilo, ou também porque eu sabia que é uma roupa que não valoriza o meu biotipo, não ia me trazer uma harmonia visual, sabe, da minha imagem, ou porque, enfim, eu fui esse final de semana numa feira que tem aqui em Belo Horizonte, uma feira muito famosa chamada Feira Hippie. Nossa, eu fiquei louca nessa feira. E eu falo, eu fui só pra encontrar uma amiga. Eu fui só pra passear, fui só pra tomar um pouco de vitamina D, porque o sol tava maravilhoso. Eu falei comigo mesma, eu não vou comprar nada. Gente, é uma loucura aquela feira. Mas assim, me contive, comprei apenas 2 cintos e eu comprei assim, fiz uma compra maravilhosa, 2 cintos de couro com preço, gente. Se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar. Um preço maravilhoso e eu realmente precisava. Então, mas eu vi tantas outras coisas, eu falei, gente, só olha, você não precisa disso, isso não é prioridade agora, isso não vai valorizar você, isso só é bonito. Eu vi umas roupas, uns vestidos bordados lindos, gente. Em outro tempo eu tinha comprado um vestido desse e eu vou falar pra vocês, esses vestidos eu ia usar uma vez e ia ficar parado no meu guarda-roupa. Isso se eu não desse com etiqueta, ele ia ficar bonito dentro do meu guarda-roupa. E ninguém aqui quer roupa pra ficar bonita dentro do guarda-roupa, roupa pra ficar com etiqueta, a gente quer usar. E aí, gente, eu quero saber de vocês, a opinião de vocês também. Se vocês concordam, não concordam. Contar a experiência, se vocês tiverem alguma experiência para compartilhar aqui comigo também nesse bate-papo, que aqui é um bate-papo. E se vocês estiverem gostando, manda aviãozinho para amigas de vocês, compartilhem, porque é um papo bem interessante isso daqui, tá? Então, assim, e por que assim, outra coisa, já que a gente tá falando de compra aqui, né? Então, Geise, quando comprar roupas? Qual é o momento certo de comprar roupas, não é mesmo? E aí, como eu falei pra vocês, com planejamento, com uma listinha. Esse é o momento certo de você comprar roupas. Enquanto você compra roupas, porque sem lista, sem um planejamento, sem fazer algumas perguntas sobre aquela roupa ou aquele acessório que você está comprando pra você, você vai continuar tendo um guarda-roupa cheio de roupas, cheio de acessórios e vai continuar, na maior parte das vezes, usando sempre as mesmas roupas, sem usufruir de tudo, da riqueza que tem no seu guarda-roupa. E às vezes você não sabe nem por quê, mas eu vou te dizer por que isso acontece, tá? Então, sim, a melhor hora pra gente comprar é quando você sabe o que você precisa. E, gente, não vem falar que, de cabeça eu sei, não preciso de lista, nada disso, porque a cabeça engana a gente. Quando a gente, sem fazer um inventário do nosso guarda-roupa, sem fazer um planejamento realmente, você não sabe o que você precisa, você não sabe o que é urgente, você não sabe o que tá sobrando, entendeu? Então, às vezes a gente acaba comprando mais do que a gente já tem, e às vezes uma coisa que a gente precisa a gente não compra, porque às vezes não tem nem conhecimento disso, entendeu? Então, olha só. Gente, quando a gente faz uma compra certa, uma compra planejada, uma compra inteligente, isso evita compras por impulso e peças que vão ficar paradas no guarda-roupa. Isso mesmo, como eu falei pra vocês, roupas com etiqueta, roupas que a gente doa às vezes ou troca ou vende até sem usar, né? E por que evitar compras aleatórias? Por quê? Porque, gente, comprar sem direção é desperdiçar dinheiro. Além disso, você acumula peças que não conversam entre si, dificultando a montagem de looks. Quem nunca fez isso? Viu uma peça bonita, comprou, aí quando chegou no guarda-roupa, não sabia nem como usar. Eu tinha uma mania, antes de passar pelo processo de consultoria, e eu quero saber também a opinião de vocês, mas eu tinha uma mania, se eu via um look inteiro no manequim, na vitrine, e eu achava linda, nossa, o look inteiro eu ia lá e comprava inteiro. Aí eu usava daquele jeito. E aí normalmente eu ficava até presa daquela forma de usar e não sabia usar de formas diferentes, ou usava pouco, usava com uma outra blusa, usava com uma outra calça e não conseguia versatilizar, não sabia multiplicar aquilo. Aí o que acontecia? Um guarda-roupa cheio de roupas que eu acabava usando sempre da mesma forma e repetindo muitas roupas. Olha só. Já fiz muito isso, agora não mais, a Rose. Ai, que ótimo, Rose. É isso aí, isso é importantíssimo. E aí, gente, e se eu não souber comprar certo? Como que eu faço, né? Olha só, comece, eu vou falar pra vocês, pelo autoconhecimento. Então, antes de eu fazer meu processo de consultoria, eu achava que eu me conhecia, eu achava que eu me dominava. E olha como é interessante, ó.
Agora só compra inteligente, já gostei. Ótimo, isso mesmo. Então assim, gente, comece pelo autoconhecimento. Você precisa descobrir seu estilo, o seu tipo físico, sua paleta de cores, isso é importantíssimo. Isso guia suas escolhas com mais precisão. E aí, assim, se você ainda não passou por um processo de consultoria, às vezes tem mulheres que não sabem qual é o estilo, não conseguem, sabe? Estão perdidas, né? E uma dica interessante aqui é o seguinte: olha para o seu guarda-roupa. E às vezes tem roupa de todos os estilos lá, né? Ela não sabe, ela não consegue se orientar. Então eu vou dar uma orientação para você aqui. Olha para o seu guarda-roupa. Qual é a roupa que você mais gosta de usar, que você se sente bem? Provavelmente você vai ter algumas peças. Pode ser que seja um look inteiro, como pode ser que seja uma blusa só, ou uma calça só, enfim. Identifica qual é essa roupa, pensa o que você gosta dela, o que ela transmite, se ela te faz sentir segura, se você se sente linda com aquela roupa, se você se sente poderosa, sabe, segura de si, confiante. Então, se essas peças ou esse look que te transmite isso, o estilo tem padrão, o estilo é um padrão. Então, pega todas as roupas parecidas com essa roupa, porque ela vai transmitir praticamente a mesma coisa que essa roupa que você pegou transmite. E se você começar a olhar para elas, você vai identificar um padrão. Isso vai ser fácil de você conseguir identificar o seu estilo. Isso é importantíssimo. Outra coisa importante é identificar o seu biotipo. Identificar se você tem pesos visuais. E assim, gente, a internet está cheio de dicas, mas não é só o biotipo. A gente precisa entender da nossa proporção corporal. A gente precisa entender se a gente tem pesos visuais. Por quê? Às vezes eu pego Eu vou dar um exemplo do meu biotipo. Eu sou retangular. E aí, na internet, pra harmonizar o biotipo retangular, fala-se o seguinte, né? Coloca volume em cima, coloca volume embaixo e prende e marca bem a cintura com o cinto, ou enfim, a cintura alta. E aí você vai conseguir harmonizar o seu biotipo. O que acontece aqui comigo? Eu sou biotipo retangular, mas eu tenho um peso visual aqui na parte de cima, meu busto é GG. Então, muitas vezes, eu cheguei a achar até que eu era triângulo invertido por conta desse peso visual. Aí se eu vou lá e pego uma regra pronta da internet, coloca volume embaixo, coloca volume em cima e marca a cintura, o que vai acontecer? Não ia dar harmonia não ia trazer proporção, não ia dar harmonia pro meu biotipo. Por quê? Eu já tenho volume aqui em cima. Se eu coloco mais volume em cima, não ia ficar proporcional com a parte de baixo. Então eu tenho que tomar cuidado com os volumes. Ah, você deixa de usar? Não, eu não deixo de usar, porque hoje eu sei trabalhar tudo isso. Então, olha só a importância da gente ter cuidado também com essas particularidades e não seguir cegamente as regras que existem na internet, tá? Ainda vou fazer uma live aqui só quebrando regras. Que sim, toda regra há uma exceção e a gente precisa tomar cuidado com essas regras, tá bom? E aí, gente, por onde começar a se vestir bem? Como que eu vou fazer, né? Então, muitas mulheres me perguntam, Geise, por onde eu começo? E a resposta, ela está dentro de você. Isso mesmo. Vestir-se bem é um processo de autoconhecimento. Não começa na loja, pelo amor de Deus, não é comprando roupas novas ou comprando roupas caras, roupas de grife. Começa no espelho. Começa na forma como você vive, como você sente, como você se enxerga. Isso mesmo. E nós vamos por partes, tá? Então, assim, por onde começar a se vestir bem, né? Entendendo o seu estilo de vida. Não adianta ter um guarda-roupa cheio de roupas lindas se elas não funcionam para sua rotina. Seu estilo, ele precisa acompanhar seu ritmo. Você trabalha em escritório? É empreendedora? Cuida da casa e dos filhos? Corre o dia inteiro? Cada detalhe importa. Então, vista-se de forma prática e verdadeira com a sua realidade. Isso traz conforto, isso traz funcionalidade, isso traz identidade. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Não adianta, eu vou dar um exemplo, né? Ah, eu gosto de alfaiataria, eu gosto do clássico, eu gosto de muita alfaiataria. Aí eu trabalho home office, eu cuido da minha casa, eu tenho 2 filhos pequenos. Imaginem vocês, como que eu vou ficar toda aqui na alfaiataria, de salto, e tendo essa rotina, esse estilo de vida? Não fecha, gente. Ah, Geise, então quer dizer que eu não posso usar alfaiataria? Eu acho tão lindo o estilo clássico, as roupas alfaiatadas, eu não posso?
Pode, você pode tudo, mas a gente vai adequar isso ao seu estilo de vida. Eu não posso deixar você numa roupa que não te dá movimento, num salto que você não consegue nem abaixar para poder atender os seus filhos, entendeu? Então a gente precisa adequar isso para você conseguir viver bem e para isso realmente, para você se sentir segura e isso comunicar sobre você, tá? E aí, outro ponto importantíssimo, né? Por onde começar? Identificando por onde começar, né? Pra gente se vestir bem. Identificando o seu estilo pessoal. Isso mesmo. Seu estilo é sua assinatura visual. É o que comunica quem você é antes de você dizer uma palavra. Ele pode ser clássico, pode ser romântico, pode ser criativo, elegante, pode ser esportivo, dramático, enfim. Ou até uma mistura disso tudo, isso mesmo. Porque a gente tem um estilo base, mas é interessante quando a gente tem estilos complementares, porque isso vai fazer com que não falte roupa para nenhuma ocasião que a gente tenha. Então, quando você entende o seu estilo, tudo muda. Fica mais fácil comprar, combinar peças e principalmente se vestir de você mesma. Gente, quem nunca viu uma influenciadora com uma roupa linda e maravilhosa, você fala, meu Deus, é isso. Ir lá e comprar, aí quando chegar em casa, essa roupa, assim, você acha linda a roupa, mas nunca usa. E aí eu tenho uma aluna que falou assim pra mim, ai, Geise, eu não sei o que acontece, eu vou, compro, e aí eu acho tão lindo, aí eu compro, não consigo usar, fica parado no meu guarda-roupa, eu tô cansada de dar roupas na etiqueta. Ela falou assim, porque eu não vendo, eu dou minhas roupas. Eu tô cansada de dar roupas na etiqueta e não usar, eu quero usar as minhas roupas, e elas são tão bonitas, mas eu não sei por que eu não consigo usar. Assim, isso pode estar muito ligado à questão do estilo. Então, gente, é natural, eu posso muito bem achar linda roupas de outros estilos, mas de repente essa roupa chega no meu guarda-roupa e eu não consigo sustentar. Então eu posso até experimentar, mas eu troco e coloco outra roupa. Isso pode estar muito ligado ao estilo. Então olha a importância da gente realmente entender qual é o nosso estilo, né? Interessante isso, né? E uma outra forma de por onde começar a se vestir bem, respeitando o seu biotipo. Exatamente. Cada corpo é único e todos os corpos podem ser valorizados, podem e devem ser valorizados. Não se trata de esconder nada aqui, gente. A gente precisa realçar o que você tem de melhor. Isso mesmo. Olha que interessante. Antes eu tinha, esse ponto da sua fala é muito importante. Rose, quando eu pensei assim, vamos retomar as nossas lives de terças e quintas, e aí eu pensei do que eu poderia vir aqui, dar orientação, dar dica, como que a gente harmoniza, como que a gente veste tal roupa, mas eu adoro falar sobre esses temas com vocês. Isso daqui é muito importante, gente. De nada adianta eu estar com uma roupa linda se isso não me representa. Se já aconteceu de eu ir num evento e tá linda. Eu sei que eu estava linda, mas aquilo não comunicava sobre mim, sabe? Eu estava numa festa, estava com um vestido e eu coloquei aquele vestido porque eu sabia que o vestido era lindo, tudo, mas aquele vestido não dizia sobre mim. Sabe, eu poderia estar linda com uma roupa que fosse muito mais sobre mim, sabe? E aí, o que aconteceu comigo nessa festa? Gente, eu tinha até medo de andar. Que parecia que a roupa falava mais que eu não conseguia me sentir segura na roupa, parecia que todo mundo... E olha só a minha cabeça achar que todo mundo da festa estava me olhando. Olha minha presunção, entendeu? E eu tinha até medo de andar e tropeçar e cair. Olha que loucura tudo isso. Então, assim, olha a importância da gente se vestir da gente. E aí, Geise, mas então o que seria? Poderia colocar um outro vestido, estar tão elegante quanto, mas um vestido que conversasse muito mais sobre o meu estilo, entendeu? E aquilo ia me dar segurança e eu ia aproveitar muito mais a festa que eu tava naquele dia. Então, olha só como que é importante a gente nos respeitar. Isso tem muito a ver com o nosso amor próprio, tá? A autoestima e nos respeitar também. Então, assim, saber o seu tipo físico, se você é triângulo, se você é retângulo, ampulheta, oval, enfim. Isso já é o primeiro passo, tá? Pra te ajudar a escolher cortes, tecidos, proporções que equilibram sua silhueta e te deixam mais harmônica e segura. Isso é o primeiro passo, porque tem mais coisas que a gente precisa entender. Proporção corporal, pesos visuais, entendeu? O meu desejo de imagem, que isso é importantíssimo. Então tá.
E agora por onde começar? Qual o outro caminho? Geise, por onde eu começo para me vestir bem, né? Descobrindo sua coloração pessoal, isso mesmo. As cores, elas têm um impacto poderoso na sua imagem. Elas podem te deixar com o rosto mais iluminado, a pele mais uniforme ou até parecer mais descansada. Isso mesmo, tá? Então, gente, descobrir sua paleta de cores ajuda a escolher roupas, maquiagem, acessórios e até cores de cabelo que valorizam sua beleza natural. Depois eu vou fazer um corte dessa live e eu vou colocar pra vocês aqui, pra vocês verem, gente, eu já fui loira platinada, imagine, platinada desde a raiz. E aí eu encontrei, esse final de semana eu encontrei uns amigos e eu tenho um desses amigos, ele é cabeleireiro, um cabeleireiro maravilhoso, de mão cheia, que entende muito sobre coloração pessoal. E eu não sei, conversa vai, conversa vem, a gente tava falando de cor de cabelo. E eu falei, gente, vocês acreditam? Como eu pude ser uma loira platinada desde a raiz? Eu não acredito nisso, gente. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês, vou fazer um corte, vou colocar a foto pra vocês verem a diferença do antes. E eu pagava caríssimo pra ficar ruim na foto, né? Vocês vão ver aqui. Eu pagava caríssimo pra ser loira platinada. E aquilo, gente, eu quebrava. Ah, mas Giz, eu não posso ser loira platinada, eu sou apaixonada por ser loira platinada, eu não posso? Você pode tudo o que você quiser. Mas tem algumas coisas que é importante a gente se atentar para que você não quebre a harmonia da sua imagem. Por exemplo, eu poderia ser loira platinada? Poderia ser loira platinada. Mas era interessante que eu respeitasse o meu contraste natural aqui. Pelo menos uns 3 a 4 dedos aqui, né? Fizesse uma raiz esfumada. Eu comecei a fazer isso no final. Então, por muito tempo eu fiquei muito ruim na foto, viu? Mas assim, fazer isso aqui esfumado para não mexer tanto com o seu contraste natural. Se, por exemplo, o tom do meu cabelo hoje é 3. Não, hoje não, né? Hoje tá, porque eu ainda abro um pouco mais esse tom. Mas, por exemplo, o meu cabelo, ele é castanho escuro. Pensa que era o número 3 quando a gente olha, quem entende um pouco mais de coloração. E eu ia lá pro 10, porque abria tudo. Então ficava platinado mesmo, né? Então pensa o tanto que eu tirava o contraste natural da minha pele aqui. Então aquilo não me favorecia de forma que eu parecia doente, isso mesmo. Quem aqui é loira, que abre bem o cabelo, né? Que abre bastante o cabelo e que sente que não se sente... Toda vez tem que usar maquiagem. Era assim que eu vivia, tá? Primeiro que eu precisava viver escovada, porque o fato de eu abrir tanto o meu cabelo, perdia o meu cabelo, coitado dele. Não tinha forma mais, perdia a forma. Então eu precisava viver escovada. E outra coisa, não só escovada, eu precisava viver também maquiada. Sem maquiagem, eu parecia pálida, parecia doente, parecia que estava resfriada. Olha que loucura, pagar tão caro para parecer isso. Então, assim, olha que importância, a importância da gente saber. E não só isso, tá? Por exemplo, a minha temperatura, eu sou neutra fria. Então, já aconteceu de eu abrir o meu cabelo pro quente. Isso não me favorecer também, sabe? Ficava aquela cor. O inverso acontece também. Se a sua temperatura é quente e você abre pro frio, aquilo não vai favorecer. E é independente de ser platinado ou não, tá? Você começou a mexer com a coloração do seu cabelo. É importantíssimo você saber a temperatura. Qual é a sua temperatura? Para que você não abra, para que você não faça uma coloração diferente das cores que você tem aqui e você perca a harmonia, você perca essa beleza natural que você tem. E o que eu quero dizer para vocês? Quando você sabe quais são as cores que te valorizam, quais são a paleta de cores que te valoriza? Quanto mais você dá pro seu rosto do que ele tem aqui, mais ele vai responder mais vai responder bem, sabe? Então, por exemplo, eu fiz um procedimento de CO2 para reduzir um pouco as espinhas. Reduziu bastante as espinhas. Só que eu tive um efeito colateral. Eu não sabia que eu tinha predisposição a melasma, então eu tenho manchas no meu rosto. E me deu rosácea. Então, às vezes, só de eu começar a rir, não precisa nem estar calor nem nada. Se eu rir um pouco, assim, a depender da expressão que eu faça no meu rosto, eu já começo a ficar toda vermelha. E aí, o que acontece? Quando eu uso cores que me favorecem, as manchas que eu tenho no meu rosto, elas ficam sutis e praticamente desaparecem. E quando eu uso, por exemplo, ultimamente eu percebi que eu não estava trabalhando um pouco mais, dormindo pouco, dormindo tarde. Aí esses dias eu me olhei no espelho e eu não tenho tanta olheira. As olheiras em mim não são tão perceptíveis. Mas eu tava com o rosto fundo. Aqui tava bem fundo e escuro. Eu falei, nossa, gente,
Sabendo disso, pra que eu vou colocar uma roupa aqui que não me favorece, que não me valoriza? E assim, todo dia você usa maquiagem? Não, nem todo dia eu uso maquiagem. Eu uso filtro solar. Meu filtro solar, ele tem um pouquinho de coloração, de pigmentação, mas ele não cobre totalmente o que eu gostaria de que cobrisse, entendeu? Ele dá uma leve suavizada na pele. Então, o que acontece? Se eu usar cores, eu já sabia que se eu usasse cores que não me favorecessem, gente, aquela olheira, ela ia saltar muito mais no meu rosto. Então eu falei, nossa, olha a importância da gente usar de forma estratégica. Geise, você usa só a sua paleta de cores? Não. E eu não quero ninguém presa aqui a caixinhas, sabendo da importância que as cores têm no nosso dia a dia, o quanto isso comunica comigo, com o meu bem-estar, e também me ajuda na comunicação com as outras pessoas. Por que eu vou usar só a minha paleta de cores? Vou ficar presa à minha paleta de cores? Não uso um arco-íris porque eu não tenho todas as cores no meu guarda-roupa, né? Agora, né, que eu descobri que eu amo cores, que eu venho comprando mais coisas coloridas, que eu tenho um pouco mais de cor no meu guarda-roupa. Mas, gente, eu não deixo de usar cores por conta de paleta de cores. E eu explico isso pra vocês, como que a gente pode fazer isso, viu? Então, dando sequência aqui, nas consequências, né, de se vestir errado, né? Não estar bem vestida, tá vestida de qualquer jeito, tá bagunçada, tá com os cabelos pra cima. E aqui é um conjunto, tá? Tá com as unhas bem feitas também, o cabelo faz parte, postura faz parte, tudo faz parte da sua imagem. Então, assim, vestir-se de forma desconectada de quem você pode ter um impacto maior do que a gente imagina. Olha só o que isso pode representar na nossa vida, sabe? É sobre como você se sente, como se posiciona no mundo, é como você é percebida. E agora nós vamos falar com carinho e verdade sobre cada um desses temas, tá? Isso pode causar baixa autoestima, isso mesmo. Quando você se olha no espelho e não gosta do que você vê, isso afeta a sua energia e a sua confiança, isso mesmo. Então, assim, isso pode, gente, não estar bem vestida, estar vestida de forma errada, desconecta, enfim, de não estar à altura, isso acaba impactando de você não estar à altura de quem você é. E isso mina seu amor próprio. Quem nunca aconteceu, né? Às vezes você não se arruma tão bem assim. Não tô falando de estar elegante nem de estar estilosa. E às vezes você vai num lugar e aí você começa até a se sentir mal, né? Da forma como você tá vestida, às vezes de você não estar bem vestida. Olha como isso pode mexer, né? De você não estar alinhada adequadamente à sua altura, ao que você é, à sua essência. Então, gente, o vestir errado, ele reforça crenças negativas sobre si mesma. Olha só. E eu falando lá no início, lembra que eu falei pra quem tá me acompanhando desde o início, que eu tava falando pra vocês da questão do merecimento, do senso do merecimento? E quando eu recebo alguma coisa e eu sinto que eu não mereço isso, o que eu provoco, né? De eu não aceitar isso na minha vida, o que isso pode impactar? De eu acabar deixando seguir e não receber o que eu acho que eu não mereço? E tudo isso ligado à autoestima? Então, assim, quando eu não tô vestida, quando eu não estou bem vestida também, isso pode causar uma sensação de inadequação. Isso mesmo. Como eu falei pra vocês. Sabe aquela impressão de estar sempre fora do contexto? Quem nunca foi num lugar e não estava bem vestida para aquele lugar e começou a se sentir deslocada, né? E outra coisa. Deixa eu... Opa. Aqui. É como se todas estivessem bem vestidas, menos você. Eu já senti isso, tá? Hoje não mais, graças a Deus, mas já senti muito isso. Então, isso acontece quando as roupas não refletem seu estilo. E eu contei várias experiências minhas aqui, queria saber de vocês também, tá? Quando isso acontece, quando essas roupas não refletem seu estilo, sua essência ou o ambiente em que você está. Isso mesmo. Isso gera desconforto emocional e você se sente deslocada. Exatamente. Outra coisa, oportunidades perdidas, né? Que eu acabei falando um pouco antes pra vocês, né? Então, sua imagem, ela comunica antes que você fale alguma coisa. Se sua aparência não transmite segurança, não transmite coerência ou não transmite presença, você pode deixar de ser notada para uma vaga, para um convite, uma parceria. E isso não tem a ver com beleza, mas com impacto visual e autenticidade. Tá vendo só, gente? Isso não tem a ver com beleza, isso não tem a ver com o manequim que você usa, isso não tem a ver com roupas caras, tá?
Outra coisa que pode ocasionar também, tá? Gasto excessivo com moda. Isso mesmo. Então, quando você não sabe o que funciona pra você, você compra por impulso. Gasta com tendências que não te representam. Acumula roupas que não usa. Isso gera frustração. E a falsa ideia de que não tenho nada, daquela questão de você ter um guarda-roupa cheio de roupa e você ter aquela sensação de que não tenho nada pra vestir. Tudo isso, mesmo com o armário lotado, tá? Outra coisa, quando a gente não se veste bem, isso pode causar insegurança e desconforto, isso mesmo. Então, se a sua roupa aperta... Nossa, aqui isso aqui fala demais comigo. Se a sua roupa aperta, não encaixa no corpo, ou se sua roupa não faz sentido com quem você é, você passa o dia inteiro tentando se ajustar. E é verdade isso, tá? Isso é experiência própria aqui. E quando a roupa incomoda, a gente perde energia, a gente perde leveza. E muitas vezes perde a vontade de se mostrar pro mundo. Exatamente. Eu vou falar uma coisa aqui que eu faço, um exemplo. Gente, eu faço de tudo pra não tirar as etiquetas das minhas roupas, né? Só que, até pra saber, né? Às vezes depois eu quero saber o tamanho, ou eu quero saber o tecido, ou eu quero saber como que eu faço, enfim, quero saber por algum motivo. Aí eu arranco a etiqueta. Sabe por que eu arranco? Mas assim, eu tento, né? Eu testo, né, pra arrancar a etiqueta. E por quê? Nossa, por exemplo, essa camisa, ela tem uma etiqueta aqui em cima, mas eu não arranquei, ainda bem. Ela não me incomoda, ainda bem. Mas assim, eu vou dar um exemplo. Gente, quando eu saio com uma roupa que eu tô tentando usar a etiqueta, eu tô tentando não tirar a etiqueta e eu não tiro, e aquela etiqueta começa a me incomodar, se fosse o caso aqui, por exemplo, se eu tivesse com uma etiqueta aqui me incomodando, toda hora vocês iam me ver assim. E isso se eu não começasse a falar, e aí parece que eu não consigo nem prestar atenção mais no que eu estou falando. Isso, eu tô falando de etiqueta, mas esses dias eu tava com uma roupa que entrou uma ferpinha, uma calça. Entrou uma ferpinha. E tava me incomodando, eu falei, gente, que é isso? E eu me arrumando, indo pra lá e pra cá, e aquele negócio, aí toda hora eu coçava. Chegou um ponto que eu já ia sair, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu olhei, cheguei a virar a calça pro lado do avesso e não consegui entender que tinha uma ferpinha ali, sabe? E eu andando. Aquilo foi me deixando tão desesperada, e eu já estava atrasada, eu ia sair, eu falei, não, meu Deus do céu, não é possível, o que tem nessa calça? Aí eu parei com calma, tirei a calça e comecei a olhar, precisei de uma pinça, eu vi que tinha uma ferpinha pequenininha, e aquilo ficava me incomodando. Se eu tivesse saído daquele jeito, eu não ia conseguir conversar com ninguém, porque aquilo era maior que eu, e aquilo ia me causar insegurança. Eu não ia talvez falar que aquilo estava me incomodando, mas aquilo ia causar muito desconforto. Então olha só o que isso causa, né, no nosso bem-estar, na nossa segurança, o que isso causa na gente, não é mesmo? E agora eu vou falar uma coisa importantíssima, que depois eu vou colocar aqui pra vocês também com corte, porque não sou eu que tô falando, tá? Que são faculdades renomadas dos Estados Unidos que fazem pesquisa sobre isso, e aí depois eu vou colocar o corte pra vocês. Tem estudos que revelam que pessoas que se vestem bem ganham até 30% mais que as demais. Gente, não dá para acreditar nisso, mas eu vou mostrar que existem estudos, existem pesquisas. Sim, então, quando a gente se veste bem, a possibilidade que a gente tem de ganhar mais sobre os outros é maior. Olha aqui, ó, tecidos quentes me adoecem. Nossa, eu também. Então, assim, por isso até é um dos motivos, às vezes, que eu não gosto de tirar a etiqueta para ver a composição do tecido. Outra coisa também, eu tenho evitado comprar camisas de alguns tecidos, porque se eu começo a me sentir com calor, e eu comprei uma camisa recente tão bonita, mas ela tem 97% de poliéster e 3% eu não lembro qual era o outro tecido. E aí eu fiz um teste, era um dia que nem tava tão frio. Mas menina, é a Patrícia, eu acho, que mandou tecidos quentes me adoecem. Patrícia, eu fiquei tão desesperada. Era um dia que nem tava tão frio, porque eu só sentia as gotas de suor e uma camisa linda, escorrendo assim pelo meu corpo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não conseguia pensar em mais nada. E eu conversando, eu estava numa reunião bem importante, uma camisa tão linda. Eu já sei que é uma camisa, eu vou tirar essa camisa do meu guarda-roupa? Não, é uma camisa que eu já usei e vou usar muito agora nesse tempinho fresquinho, que é quando eu vou conseguir usar. Mas eu já sei que numa primavera e num verão do Brasil, que anda muito mais quente, não vou conseguir usar esse tipo de roupa. E aí, como eu me conheço, pra que eu vou usar? Pra estar bonita? A camisa é linda. Não, eu sei que isso vai atrapalhar no meu desempenho. E eu não vou conseguir ser eu mesma. Então eu não posso, eu preciso me respeitar. Eu não posso fazer isso, entendeu? Então, sim, olha que interessante, gente. Voltando ao nosso tema, eu vou postar pra vocês depois uns cortes aqui de 2 pesquisas, tá? E eu vou trazer a comprovação pra vocês. Pessoas bem vestidas, elas podem ganhar até 30% mais que outras pessoas.
Eu já vivi isso na pele, essa experiência. Então, isso impacta muito. Já vivi as duas experiências, tá? De não estar no campo que estava bem vestida e também de estar no campo de estar bem vestida. De a forma que as pessoas te tratam, o valor que as pessoas te dão. Ah, Geise, mas isso é errado. Pode ser errado, independe se é certo ou se é errado, mas é o que acontece. Se é isso que acontece, por que eu não vou andar bem vestida? Entendeu? Agora, outra coisa, também é comprovado, e eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Que tem uma pesquisa que mostra que isso no ambiente de trabalho. Mas não quer dizer que aconteceu no ambiente de trabalho, isso pode acontecer em qualquer outro ambiente, que comprova que quando você está bem vestida, você produz muito mais. Olha que interessante. Isso, eu cuido muito disso no meu dia a dia, mesmo quando eu trabalho só home office, porque eu sei que isso impacta na minha produtividade. E eu sei que isso mexe na minha autoestima também. Então, quando eu tô com a autoestima lá em cima, eu produzo muito mais. Parece que eu consigo criar, eu tenho uma facilidade de criar, e hoje eu trabalho muito com criatividade. Então eu tenho uma facilidade maior de criar muito mais. Olha como é interessante, como tudo isso impacta na vida da gente. Então eu adoro quando eu consigo levar esse tema pra vocês e vocês conseguem receber isso. Olha que interessante. Então assim, por que isso, tá? Tudo que eu falei pra vocês que é comprovado por pesquisas. Da gente estar bem vestido, que isso aumenta a nossa... pode aumentar o que a gente ganha, isso até 30%, isso melhora a relação das outras pessoas conosco e isso aumenta a nossa produtividade. Isso tudo porque transmitem competência, isso mesmo. Quando a gente está bem vestida, a gente transmite competência, a gente transmite profissionalismo, a gente passa segurança. É lógico que não é só isso, mas não adianta eu ser muito boa no que eu faço, falar muito bem, se eu não pareço ser. Eu preciso parecer também. Eu parecer ser o que eu sou. Não adianta só ser, precisa parecer, tá? E isso impacta bastante também, tá? E aí, gente, o que eu queria falar pra vocês? Como usar a roupa a seu favor. Aqui já pra gente, fazendo um breve resumo aqui, pra gente já ir finalizando, que eu falo demais, né? Conhecendo o seu corpo e o que te valoriza. Investindo em peças chaves, aí aqui entra as peças essenciais, que são importantíssimas, porque elas vão te ajudar e vão valorizar o seu corpo. Outra forma também, criando uma identidade visual e coerente, isso mesmo, nada adianta eu estar com uma roupa linda, mas isso não fizer parte da minha essência, do meu estilo de vida, tá? E outra coisa, comprar melhor é saber escolher o que combina com você. Tá? Aí aqui entra a questão do estilo. Também o que é versátil e o que é atemporal. Quando a gente compra bem, a gente compra o que é versátil e o que é atemporal. E quando a gente compra bem, a gente compra o que se adapta à nossa rotina. Isso mesmo, eu não vou comprar uma coisa só porque eu acho que é bonito e vai ficar parado no meu guarda-roupa, tá? Vestir-se bem é um reflexo da sua essência. Sua imagem externa, ela deve ser uma extensão do seu interior. Isso mesmo. Então, quando isso acontece, você se sente alinhada e segura. A roupa, ela passa a comunicar quem você é, antes mesmo que você diga algo. Então, vestir-se bem abre portas. Você passa a ser notada, você recebe elogios, você sente-se valorizada e empoderada. Isso mesmo. E aí, gente, vestir-se bem é uma escolha de autocuidado e de inteligência emocional. Não é sobre o quanto custa a sua roupa, mas sobre o quanto você se conhece e se reconhece. Não permita que mitos te impeçam de expressar sua melhor versão. Comece hoje com o que você tem. E, gente, com mais intenção e consciência. Isso é importantíssimo, tá? Bom, eu tô vendo que tô feliz de ver algumas pessoas. Eu precisava retomar essas lives com vocês, falando sobre esse tema tão importante. E ontem à noite, quando eu preparava esse assunto, eu fiquei muito feliz, assim, isso me deixa muito emocionada, porque eu sei o quanto isso impacta, quanto isso mexe na nossa produtividade, no nosso bem-estar, na nossa autoestima, no nosso amor próprio. E eu preciso que vocês tenham consciência de toda essa importância. Então eu tô vendo aqui, eu acho que eu fui respondendo as dúvidas e os comentários.
Se vocês tiverem mais alguma coisa, quiserem trazer aqui antes de eu fechar essa live. Então, a partir de hoje, com muita felicidade, eu retomo as nossas lives de terças e quinta-feiras. E eu adoro, gente, eu me sinto pertinho de vocês. Sinto meu coração, adorei o retorno das lives, Fole. Então, eu adoro, eu tô tão feliz que eu me sinto pertinho de vocês, sabe? Eu adoro quando vocês interagem aqui comigo. Então eu vou deixar a live encerrada por hoje. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, podem colocar nos comentários que depois eu respondo todas vocês. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês e retomar essa rotina. Enfim, por hoje é isso. Um ótimo dia pra vocês e vamos com tudo, né? Eu também adoro, Rose, obrigada por você também estar aqui. Também adoro, muito obrigada. Um excelente dia pra todas. E até quinta-feira, hein?